Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Que a paz e a graça do nosso Deus, que excede todo entendimento, esteja com você, esteja sobre a sua vida nesse momento. Nós falamos aqui diretamente dos estúdios do podcast, mais uma vez, onde nós estamos preparando mais uma flecha, né? Nós vamos sacar aqui da aljava mais uma flecha para direcionar para o alvo, que é o teu coração, que é o nosso coração. E junto nós possamos crescer em conhecimento, em graça e em fé também. Hoje nós vamos falar de algo muito bacana novamente. Nós iniciamos na semana passada com um projeto Vida Extraordinária com Deus, falando sobre o resultado, sobre o produto que nós estamos extraindo da nossa vida, de uma vida extraordinária com Deus, tá? E hoje nós separamos algo muito bacana também da parte de Deus, do coração de Deus, para o teu coração, e nós vamos falar sobre processos. Chega a arrepiar, né, quando a gente fala sobre processos, porque nem todo mundo está propenso, está querendo passar por processos. O que a gente mais vê são pessoas que querem vitória, que querem viver uma vida extraordinária com Deus, porém não querem se submeter a um processo, correto? Então, já iniciando, falando aqui ao teu coração, a palavra processo, quando a gente vai buscar o significado dessa palavra, eu separei aqui, fala o seguinte, segundo o dicionário, fala que é um processo. Processo é uma sequência seguida de fatos ou um desenvolvimento. Quando eu lembro dessa palavra desenvolvimento, muitos de vocês já devem ter feito o Enem, e eu me lembro muito da redação, que é um dos vilões, é um dos bichos de sete cabeças do Enem. Quem geralmente se dá bem numa redação já consumiu ali 50% dos créditos que precisa para passar no Enem. E falando um pouco mais de redação, a gente tem as partes da redação: introdução, desenvolvimento e conclusão, correto? Se a gente for fazer um comparativo, na semana passada nós falamos sobre a conclusão, a gente começou de trás para frente. Hoje a gente vai falar do desenvolvimento. E na nossa vida não é diferente de uma redação. Só que na narrativa das nossas vidas, o desenvolvimento, ele se confunde um pouco com a conclusão e com a introdução. O desenvolvimento ele pode levar 10, 20, 30, 40 anos, não se sabe quanto tempo é necessário para haver um desenvolvimento. Porém, nós não necessariamente precisamos passar por todo esse processo para ver uma vida extraordinária com Deus. Hoje, eu trago aqui um personagem que passou por um processo, mas obteve um resultado extraordinário. E o resultado extraordinário, ele é um fruto de um processo, passado por esse processo, só que com uma consciência tão poderosa, tão forte, uma comunicação, um elo, uma interligação com Deus tão forte que você não sente que está passando por esse processo. Você passa sem sentir, você passa acreditando, você passa tendo convicção, tendo firmeza de que vai haver um resultado extraordinário. E eu quero falar nesse momento sobre a vida de José, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. José, um jovem de 17 anos, filho de Jacó, morava junto com seu pai, sua mãe, irmãos que eram de outras mães. E José passou por um processo fantástico, que eu abro aspas aqui e te pergunto: quem de nós talvez suportaria o processo que José passou? Ou talvez você até passe por algo semelhante ao que José passou. O livro de Gênesis, no capítulo 37, ele vai narrar a história de José. Porém, eu quero iniciar falando com vocês hoje sobre o capítulo 41 e no versículo 39 de Gênesis. 41 e 39 de Gênesis, tá? Acompanha comigo aí, pega a sua Bíblia, abre. Eu vou fazer a leitura aqui, pode acompanhar por aqui também. E fala o seguinte: disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Aonde José ganhou esse conhecimento?
Aonde que José obteve essas ferramentas que Faraó está descrevendo para ele aqui agora, essa habilidade que Faraó está descrevendo para ele? Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. A gente está vendo aqui um resultado extraordinário na vida de José. Para a gente comemorar, para a gente louvar, para a gente agradecer a Deus. Talvez ele estaria num estado eufórico nesse momento. A Bíblia não relata. Mas, para chegar nesse ponto, para chegar nesse nível de ser honrado em um palácio, de assumir o controle e o governo de um palácio, de um rei, que não era qualquer um, naquela época era a maior potência que existia. E Deus honrou a vida de José e colocou ele no mais alto. Só que, muitas das vezes, na realidade, na vida real, trazendo para a nossa realidade, nós olhamos pessoas que são honradas a todo instante e a gente não entende por que aquela pessoa está sendo honrada. Tirando o que é errado, sempre por trás há um processo. Sempre por trás há um processo. E muitas das vezes a gente não quer aceitar, a gente quer a honra, mas a gente não quer aceitar pelo processo. Correto? Então José, nesse momento, no capítulo 41, está sendo honrado. Mas lá, desde o 37, a gente vai acompanhar essa trajetória. Odiado pelos irmãos por conta de 2 sonhos que ele teve, onde Deus liberou essa palavra para ele quando ele tinha 17 anos. Deus mostrou para ele em sonhos que ele seria honrado, onde seu pai e a sua mãe e os seus irmãos se dobrariam, se curvariam diante dele. Não para humilhá-los, mas para que ele fosse honrado pela sua capacidade, pela sua integridade, pela sua conexão com Deus, para que o processo fosse honrado, para que a coragem dele em se submeter ao processo fosse honrada. E é isso que Deus faz quando Ele nos honra. Não é para que a gente se vanglorie, não é para que a gente venha humilhar alguém, mas para que o processo pelo qual nós passamos venha a ser honrado, para que o nome de Cristo ou o nome de Deus venha a ser glorificado através do processo que a gente passa. Mas nem todo mundo quer se submeter. José foi vendido, José foi jogado em um poço, José estava na casa de Potifar já ganhando notoriedade pela sua sinceridade, pela sua lealdade ao seu patrão, e ali a mulher de Potifar tenta seduzi-lo e ele foge e é acusado injustamente. Mas mesmo assim passou calado por todos os processos. Dentro lá do calabouço, dentro lá da prisão, ele teve a oportunidade de ajudar pessoas, ajudou. E no momento em que ele precisou ser ajudado, ele foi traído. Ele não foi lembrado. Ele foi esquecido. No momento em que ele precisava de uma voz para falar por ele, essa voz se calou. Só que eu quero te dizer nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite que você está assistindo esse conteúdo. Talvez você depositou a confiança em pessoas para falar por você. Você terceirizou a tua vitória para outras pessoas. Só que não adianta. Porque no processo é só você e Deus. Quando nós aceitamos passar pelo processo, somos apenas nós e Deus. Apenas nós e Deus. Para que a gente possa se conectar. É no processo que a gente descobre quem é Deus. É no processo que Ele se revela. Agora me vem à memória o momento em que Moisés é levado ao deserto também. E lá Deus se revela para ele, diz: eu sou, eu sou. Se revela através de uma sarça, fala com ele diretamente. Impele ele a passar pelo processo. E talvez o que tenha te impedido de viver uma vida extraordinária com Deus é não querer aceitar passar por esses processos. É querer de fato já ter o resultado, já ter a vitória, já ser honrado, já querer viver uma vida extraordinária com Deus.
Mas entenda que a vida extraordinária com Deus, ela está ali. Mas você precisa aceitar essa vida extraordinária. É um combo. A vida extraordinária também tem que ser passada pelo processo. Então que nessa manhã, que nessa tarde, ou nessa noite, você possa entender, possa ficar gravado no teu coração, que você possa dar liberdade para Deus, que você possa entrar no local do processo, que você olhe para o deserto e diz: eu vou te encarar, deserto. Que você não leve 40 anos como o povo hebreu levou, para atravessar um deserto que levaria 40 dias. Entenda que lá dentro do processo é onde Deus vai se revelar, é onde vai haver uma conexão maior, mais profunda entre você e Deus. É ali que vão ser liberadas as habilidades que já estão dentro de você, que Ele vai te revelar que você tem para poder viver uma vida extraordinária. É lá naquele local, durante o processo, que você descobre que você tem força além daquelas que você já utilizou, que você tem ferramentas além daquelas que Deus já te mostrou. É nesse local, é no deserto, é no processo. E nós precisamos passar para viver uma vida extraordinária com Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar o teu dia. Tenha uma ótima semana. Eu te desejo um ótimo início de semana. E que Deus nos leve aos processos. Que nós possamos passar pelos processos de cabeça erguida, acreditando, confiante, que no final irá se revelar uma vida extraordinária com Deus. Aproveite os processos. Deus os abençoe. Amém.